121. Regressor Instruction. Capítulo 607. Fazendo um anjo. 1. Autor. Colher de sujeira. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. A busca pelo dono da espada sagrada evidentemente estava indo bem. Não foi tão rápido quanto esperava, mas houve uma resposta emocional tão grande que Benignorinet acabou paralisado. Houve partes do processo que eu não gostei, mas foi em um nível que eu poderia simplesmente rir. Aqueles que passaram nas provas apresentadas pelo setor sagrado começaram a se reunir de todos os lugares, movendo-se das bancadas de teste ao local onde a espada sagrada estava colocada. Grifos espalhados pelo continente voavam todos os dias para encontrar o guerreiro escolhido o mais rápido possível. Claro, como prometido ao povo continental, o processo foi transmitido por todo o continente através do espelho da deusa. Nem preciso dizer que a audiência agregada atingiu o maior número de todos os tempos. Na verdade, foi divertido assistir, até para mim. Como se para provar que a atenção havia sido atraída de todo o continente, os testes realizados dia e noite tornaram-se uma atração turística na capital. Pessoas de várias cidades começaram a formar um grupo estranho, talvez insatisfeitas em assistir pelo espelho ou espelho da mão da deusa. Eles então começaram a transmiti-lo ao vivo novamente através do espelho da mão da deusa. Era natural que as pessoas que se aglomeravam em cada transmissão conversassem e trocassem opiniões. Quem são os novatos que devemos ficar de olho? Um deles é de uma certa província, e não é nada ruim. Um espadachim do norte tem mostrado habilidades muito boas ultimamente. Tenho observado um cara desde os pré-testes, e sei que ele está qualificado para se tornar um mestre de espada sagrada. E, eventualmente, um pequeno fandom começou a surgir. Com o espelho da deusa, foi organizada uma transmissão especial, impulsionada por esse impulso. Elas giravam em torno de frases como quem é o guerreiro escolhido, e iniciavam entrevistas e informações sobre o novato. Havia até um emocionante sobre um espadachim revelando seu passado doloroso como ex-camponês. Cada um tinha sua própria história, e aqueles com objetivos e convicções firmes se tornaram muito populares. Claro, havia aqueles que eram meus favoritos, e eles receberam mais exposição na mídia por receberem tratamento preferencial. Afinal, eu era quem mais se beneficiava dessa situação peculiar. Claro, não foi um benefício econômico. Com isso, descobri as pedras preciosas que estavam escondidas por todo o continente. Mesmo sendo eu quem gerenciava o mundo, não havia como encontrar uma pedra preciosa que eu não pudesse ver. Honestamente, ainda estava longe do que eu esperava, mas o grande evento estava me fortalecendo de uma forma completamente diferente. Havia uma garota que fora pastora em uma vila montanhosa. Ela tinha um talento natural para domar, e havia um garoto que mostrava potencial tanto para a magia quanto para espadas, como o espadachim mágico Jung Jinwoo. Claro, Kim Sung também ficou feliz com a aparência dessas joias. Como os talentos que nem na primeira rodada podiam ser encontrados já haviam se mostrado, ele devia estar gostando. Ele até expressou sua intenção de recrutar alguns. Esses indivíduos, infelizmente, não passaram na prova final, mas grandes guildas e países que não teriam um nó nos olhos ainda tentaram encontrá-los, e os novatos aceitaram a oferta com uma expressão azeda. Eles até achavam que não seria ruim fazer audições a cada trimestre. Não é de se admirar que o conteúdo da Terra esteja funcionando. Funcionou porque havia um motivo. Os novatos aceitaram o contrato, e as guildas não deram apoio aos talentosos. Por isso, eles criavam combatentes que poderiam usar gratuitamente no futuro. Enquanto isso, as tropas que chegavam do centro de treinamento conjunto eram destacadas para cada local e imediatamente iniciavam treinamentos centrados em defesas de cerco. Estava indo tão bem que pude perceber imediatamente que Kim Sung e Shu Yejin fizeram um bom trabalho. Naquele momento, lembrei que abandonei a posição que havia mantido recentemente e enviei um sorriso caloroso para Kim Sung depois de muito tempo. Depois disso, claro, seguimos caminhos separados novamente e focamos em nossos respectivos trabalhos. Embora eu ainda estivesse nervoso com toda a situação dos Benignori, graças à coordenação de Shu Yejin, o trabalho de restauração no 5º distrito finalmente começou a ganhar força. O mesmo aconteceu com a pesquisa dos 3 que ficaram lá. Acho que posso usá-los. Ansora, olhando para todas as novas criaturas com os olhos fechados nos tubos de ensaio, abriu a boca silenciosamente. Você é incrível, com certeza. Na verdade, não é tão bom assim.
Certamente seria uma surpresa para Ansora, mas para mim, não era algo fora do comum. Não sou tão burro assim. Introdução de Ramos Tucker à alquimia, apenas alquimista, heróico, o grande alquimista, Ramos Tucker, foi um dos alquimistas mais proeminentes de todos os tempos. Ele era um alquimista militar republicano que ganhou reputação como o melhor em biossíntese e poções, mas por algum motivo, dizem que seus estudos foram eliminados. Comecei minha carreira na alquimia com isso. Se eles não conseguem fazer nem isso, não era exagero dizer que eu havia construído as bases da alquimia viva. Na época, foquei um pouco mais e investi tempo no campo da síntese de poções, mas se o personagem Leon tivesse ficado um pouco mais equilibrado, não seria estranho mesmo que ele tivesse se tornado uma autoridade nessa área. Ele nem criou sua própria classe chamada Alquimista Invocador Vivo. A ausência de conhecimento sobre magia negra, que era o motivo pelo qual eu não conseguia lidar com quimeras, também foi completamente resolvida com o dom de Belial. Sempre que eu conseguia, como montando um quebra-cabeça ou terminando uma figura de Lego, muitas vezes ficava boquiaberto ao olhar para minha mão. Quimeras no continente eram baseadas na síntese ou rearranjo e criação de bestas. De modo geral, envolvia remover e reunir partes do corpo, como os membros de um monstro, e, em detalhes, transplantar células, órgãos de espíritos malignos ou catalisadores que pudessem ser usados como núcleos. A tarefa básica não era tão difícil. Não era diferente de fazer um brinquedo removendo a cabeça do leão e colocando ao lado da cabeça da cabra. Claro, se tal criação estaria viva depois disso era uma questão completamente diferente. Mesmo que estivesse vivo, certamente teria efeitos colaterais incondicionais. Alguns ficaram violentos, e outros acabaram perdendo a energia. Ela poderia cambalear e morrer de repente em poucos dias, ou o controle sobre ela poderia se tornar impossível. A alquimia sozinha não tinha como controlar quimeras que estavam passando por esse fenômeno. Essa também foi a razão pela qual a alquimia viva falhou. Você controlou isso com magia negra? Sim, é parecido. Não seria bom para o seu corpo. Sura também consegue fazer isso, né? Pelo que sei, acho que você pode. Sim, claro, não posso dizer que é impossível, mas é mais difícil controlar uma quimera do que criá-la. Quanto maior a inclinação, mais difícil é controlar. Isso é só do ponto de vista de um bruxo negro. No meu caso, o oposto parece mais fácil. Invejo o seu talento de combinar essa quimera forte na primeira tentativa e controlá-la imediatamente. Na verdade, quero criar um que seja pelo menos de nível lendário. Claro, deveria ter sido produzida uma versão lendária. Você provavelmente nem consegue imaginar quantos catalisadores havia nele. Embora a qualidade do monstro usado como base fosse ruim, ele continha catalisadores inimaginavelmente avançados. Já havia dezenas de lendários usados para isso. Dito isso, combinei sem pensar muito. Não seria melhor tentar combinar monstros com alguns pontos de conexão? Se o raio quebrar, a probabilidade diminui, então acho que funcionaria melhor. HMM. Então quantos desses você vai fazer? Não sei. Tento fazê-los de forma constante, sem fazer pausa. No entanto, já que desenvolvemos um esboço, acho que podemos ver esse ponto como verdadeiro começo. Preciso perguntar. Isso está mesmo certo? Do que você está falando? Quer dizer, usando quimeras na sua posição como vice-mestre da guilda? Será que não vai se destacar um pouco? Como você pode dizer que parece esse tipo de quimera? Mesmo que eu lavasse os olhos e olhasse para ela, não conseguia encontrar nada de ruim nela. Sua base era a figura de um anjo sobre a qual só nos falavam por meio de histórias. O couro e a pele de Salit foram implantados, e mais pele foi usada novamente para cobri-los. 8 asas de monstros fáceis de encontrar do tipo pássaro estavam presas, então teoricamente poderia voar. Até os músculos das asas estavam separados e ficaram brancos, tornando a aparência de anjo ainda mais plausível, não importava como se olhasse. Embora a aparência em si fosse bastante heterogênea, o nervo óptico do basilisco foi incorporado e personalizado para fazê-lo parecer o mais sagrado possível. Um anjo deveria ser como um humano. Na verdade, seria estranho se não parecesse um alienígena. O custo do desenho era bastante astronômico. No entanto, eu podia dizer com confiança que valeu a pena. Tinha olhos com paralisia, litografia e asas para lutar diretamente contra os capangas parecidos com pombos do deus exterior. O que mais gostei foi que ele podia até emitir luz. Olha isso. Foi muito difícil de encontrar. Na verdade,
Foi. Pelo menos na minha memória, nenhum monstro poderia emitir luz sozinho. No entanto, quando procurei, de alguma forma encontrei alguns. Há várias espécies de monstros-peixe que vivem no mar, e uma delas atrai humanos e outros monstros com a luz. É parecido com peixes pescadores. Ao catalisar esse órgão, o transplante foi bem sucedido. Isso demorou muito. Não é um grande efeito, mas ainda assim é fascinante o suficiente. Aqueles que não têm resistência à magia podem se surpreender no momento em que olham para a luz. Claro, no geral parece um pouco artificial, mas não vai causar problemas, já que vou complementar essa parte também. Estou perguntando de novo só para ter certeza, mas será que realmente parece uma quimera? Ah, é claro. Claro que não. Sim, um anjo. É um anjo. Parece um anjo. Sim. Pretendo fazer cerca de 6 unidades com um pouco mais de força. Vai ser melhor se você destacar suas características. Seria mais eficiente para o ferreiro controlar todo mundo do que para mim. Ah, o número 666 está me incomodando ultimamente. É impossível criar tantos assim, mas quero tentar chegar perto pelo menos. Vou fazer mais um agora, então me assista. Seria bom fazermos juntos. O quê? Juntos? Sim, Ansura não era o melhor aluno. Você também teve notas excelentes em alquimia, então vai conseguir rapidinho. Eu tinha certeza de que seria incondicionalmente útil para ela. Embora estivesse impressionada com Jungayan, ainda era uma das bruxas de alto nível. Ela teria limitações se fosse uma bruxa normal, mas a classe dos bruxos negros permitiu que ela ascendesse. Tive muita sorte de ter contado a ela sobre a alquimia antes. Se não fosse por ela, eu não teria conseguido aproveitar o bis, muito menos sair do laboratório. Ela imediatamente ficou ansiosa, mas não vai ser tão difícil. Você não precisa se preocupar tanto. Isso. Será que Jungayan vai aceitar isso? Não vai ser um problema. Achei que vocês dois estavam próximos agora. Com o que você está preocupado? Não se preocupe com mais nada e trabalhe confortavelmente. Ah, e vou te mandar uma lista de pessoas, então por favor, treine-as. Não fale nada sobre magia negra. Você só precisa falar de forma mais grosseira sobre um herói das trevas ou algo assim. Diga que a escuridão é a única forma de ter luz ou que você é o padre das trevas da igreja. Falas que só quem entende bem pode responder. Fomos nós que entregamos nossos nomes. Use frases convencionais relacionadas a isso. Entendeu? Sim, mas... Sim. Podemos fazer quimeras. Com Jungayan, nós três. Ela tinha uma expressão desesperada, um rosto assustado e olhos prestes a chorar. Sinceramente, achei que sabia do que ela tinha medo, mas ela tem outra coisa para fazer. Eu não conseguiria colocar 3 trabalhadores de alta qualidade no mesmo lugar. Isso foi especialmente verdade para nosso arquimago. Então ouvi o som de batidas na porta. Instantaneamente, Ansora, que ficou surpreso, gritou e colocou distância entre nós, mas Aya não se interessou por ela. Não é o que você pensa. Não é o que você... Opa! Hoje é o dia do exame do domador. Alp. Acho que eles estão começando agora. Jungayan também era viciado na transmissão recente. Regressor Instruction capítulo 608. Fazendo um anjo. 2. Sério? Eu realmente não pensei em nada. Eu não tinha pensado nisso. Por favor, acredite em mim. Por favor. Só pare. E vai começar em 10 minutos. Vamos assistir rápido, rápido. Então vamos fazer uma pausa. Sora, você deveria vir conosco. Hã? Ah. Sim, sim. Essa foi a única pausa para nós 3 pesquisadores, que estávamos enterrados na oficina todos os dias. Eu poderia dizer com certeza que o único prazer tranquilo que tivemos foi assistir à transmissão enquanto comíamos pipoca juntos. Na verdade, eu não esperava que Jungayan ficasse viciado nesse programa. Eu não sabia se ela fingia gostar porque eu gostava, ou se era porque podia ficar comigo por um tempo relativamente longo durante aquele intervalo, mas ela parecia interessada, pelo menos na superfície. Ansura também esperava por esse momento. Como tudo o que ela fazia era trabalhar em um lugar escuro e monótono, incapaz de respirar o ar externo o dia todo, esse tipo de tempo de descanso naturalmente se tornou agradável para ela. Depois de receber a ordem para fazer uma pausa, aplaudi imediatamente e comecei a arrumar. Jungayan também foi vista correndo para a sala de descanso, dizendo que ia preparar as coisas.
Depois que preparei tudo o que precisava para voltar a trabalhar imediatamente, estávamos prontos para partir. Ansur ainda se movia cautelosamente, talvez por causa do pequeno acontecimento anterior, mas não havia como algo acontecer. A Ian se importa muito com você, então pare de se preocupar. Se Jungaian fosse hostil a Ansurra, ela teria sido encontrada como um cadáver frio há muito tempo. Do ponto de vista de Ayan, ela teria visto Ansura como um visitante indesejado que estava invadindo o ninho onde duas pessoas moravam juntas. Essa mudança foi surpreendente até para mim. Eu não teria pensado que Sura fosse tão gravada como amiga em sua percepção. Claro, sempre que Sura falava comigo, ou estávamos no mesmo espaço, ela usava ferramentas como o olho de Anemona para ameaçá-la, mas no geral ela tinha ficado relativamente à vontade. Esse era o efeito de passarem muito tempo juntos, e era resultado das táticas que Ansura executava. Ela parecia achar que ainda andava na corda bamba, mas... Você não pode chegar muito perto de mim. Vice-mestre da guilda. O quê? Alguns dias atrás, Jungaian me perguntou se eu estava doente. Por favor. Por favor. Mesmo quando estamos fazendo pesquisas juntos, ela só me faz fazer coisas perigosas. É como se ela quisesse que eu me machuque. Achei que ela ainda andava na corda bamba. No entanto, pelo menos não era uma ameaça à vida. Ainda havia algum progresso. Queria dizer que tudo ficaria bem, mas não podia simplesmente dizer isso facilmente. Enquanto me sentava em silêncio, como se não tivesse mais nada a dizer, vi um assento vazio ao lado de Jungaian, fazendo-me sentar ao lado dela instintivamente. Naquele momento, vi uma pipoca deitada em um assento um pouco mais afastado. Eu só sentava onde estava todos os dias, mas será que foi por causa do que Ansura disse que nossa posição ficou estranha naquele dia? Ansura, que estava comendo pipoca um pouco mais longe de nós, parecia muito um animal de estimação. Ah, eu exagerei. Esse pensamento era definitivamente exagerado. Jungaian definitivamente considerava Ansura seu querido amigo. Ela certamente estaria pensando nisso. Senti que minha cabeça doeria se pensasse nisso, então, por enquanto, me forcei a balançar a cabeça e focar no espelho da deusa. Prefiro assistir primeiro, já que era algo que eu realmente estava ansioso. Domador, Alpes. Um talento que estava entre os 100 melhores escolhas de Lei Keelong. Ela estava em 14º lugar, então não precisavam de mais palavras. O motivo pelo qual seu ranking era relativamente baixo era por causa das limitações de sua turma. No entanto, considerando que seu talento para esgrima não era tão ruim, isso nem significava um ponto ruim. Ela provavelmente teria subido cerca de 10 postos se sua classe principal fosse espadachim. Havia também um ponto adicional: a pastora nas montanhas não havia percebido seu talento. Ela apareceu com um cão pastor no pré-teste, chamando a atenção do público. Sem saber de nada, ela facilmente eliminou a energia sombria e mostrou uma figura impressionante nas tarefas específicas de equipe que começaram depois disso. Acima de tudo, ela revelava generosamente seu talento como domadora. A performance do cachorro foi incrível. Ela trouxe o cachorro para ajudá-la com suas habilidades ruins com a espada. Claro, não foi sem dificuldades. Como ela não dominava o básico, os Alpes frequentemente mostravam muitas características controversas no pré-teste, e ela foi muito criticada pela opinião pública sobre se ela poderia realmente ser uma guerreira. Tentei protegê-la o máximo possível porque eu estava torcendo por ela, mas ela se rebaixava cada vez mais, como se estivesse sobrecarregada emocionalmente. O que a juíza especial, nossa pequena Kim Hee, disse mudou completamente ela depois. Alps, quer ser guerreiro? Sim. Então faça o seu melhor. Coloque força nisso. Sim. Cheirar. Sim. Bem a tempo, o espelho da deusa estava mostrando a melhor cena que fez todos chorarem novamente. Quase caí na risada quando vi Kim Hee usando maquiagem pesada, mesmo sendo só uma criança. No entanto, quando vi Park Deok-gu, que estava ao lado dela, chorando apaixonadamente, meu corpo instintivamente se moveu para aplaudir em aprovação. Apesar de ser uma cena que eu já tinha visto uma vez, havia algo nela que ainda fazia meu peito fazer cócegas. Os três irmãos da Revolução parecem tão talentosos nesse tipo de coisa. Achei que não seria tão ruim expô-los à mídia com frequência. Eu. Desculpa. E envergonhado. Vim porque achei que me sairia bem. Cheirar. Você deve estar muito decepcionado. Até as entrevistas foram emocionantes. Quando olhei para o lado,
Vi Ansora assentindo e Jungayan sorrindo. A transmissão continuou mostrando suas apresentações e entrevistas anteriores, elevando gradualmente o ambiente. Era realmente impressionante, mas ninguém queria ver o que já tinha acontecido no passado. Logo depois, ela apareceu com o pastor e sorriu baixinho. Kileone, está começando agora. Quando retirei o espelho da mão da deusa com um som ronco e uma leve vibração, vi que era, como esperado, uma mensagem vinda de Kim Sung. Quem é? É o Yun-sung. Ele mandou uma mensagem dizendo que está começando agora. Estou assistindo agora. Divirta-se assistindo. Vírgula, como se tentasse ter certeza de que era realmente Kim Il-sung. Jungayan puxou a cabeça para fora como uma tartaruga, mas eu não consegui mostrar o registro de histórico dela listado acima. Afinal, havia uma lista de histórias sobre a primeira rodada em meio às nossas conversas. Na verdade, ele estava até no modo travado. Sorrateiramente, virei o ângulo do espelho de mão e o coloquei na calça, e a expressão de Jungayan ficou um pouco irritada, mas ela não perguntou muito. Foi quando ouvi uma voz ao meu lado. O mestre da guilda também parecia estar gostando. Ansora, que atingiu o auge do Savoir Fire, naturalmente tentou seguir o fluxo. Como se tivesse percebido que o clima pioraria, fez um comentário que confirmou que o destinatário do meu Benignore tal que era Kim Sung. Uau! Essa é realmente incrível. Foi tão natural que eu exclamei sem perceber. Suas palavras eram simples, mas o timing era perfeito. Os olhos dela, como se pedissem para eu falar depois dela, também estavam perfeitos. Honestamente, achei que não era um problema ser explicado tanto, mas no passe matador que veio perfeitamente, estendi o pé sem perceber. Prevenir isso também seria bom para mim. Sim. Yun-sung estava inicialmente ocupado demais para assistir. Mas como todo mundo disse que iria, parece que ele começou a fazer a mesma coisa. Ah! Talvez Kim Il-sung não soubesse que um programa assim estava no ar. Depois de ser informado um pouco tarde, ele também teria ficado curioso. Uma coisa que eu podia ter certeza era que ele devia estar mais interessado do que eu. Tudo o que eu precisava fazer era colocá-los no campo de batalha, mas do ponto de vista de Kim Il-sung, o escolhido seria alguém com quem ele teria que lutar lado a lado. Eu percebia só de saber que o cara, que não lidava bem com culturas continentais, estava acompanhando o evento com entusiasmo. Na verdade, ele até enviava mensagens como gostaria que pudesse ser essa pessoa e gostaria que fosse essa, o que não era nada do seu estilo. Pessoalmente, foi bem divertido vê-lo assim. Na verdade, talvez não fosse, mas parecia que ele estava assistindo ao programa que todos os colegas assistiam juntos para não ficar para trás. Mesmo na sala de chat do grupo Blue, a forma como ele aparecia para falar sobre algo estava completamente fora do ritmo da conversa em andamento. Eu não tinha certeza se ele estava ciente disso, mas ele estava mudando lenta, mas seguramente. É uma boa mudança. A comunidade acadêmica havia estabelecido que ele inconscientemente se distanciava do medo do choque de perder um colega. Naquele momento, já havia sido observado que ele tentava ir um passo além. Sim, você deve valorizar seus colegas, Yun-sung. Entre eles, você tem que me valorizar mais. Pessoas como Kim Il-sung precisavam de algo para proteger e ficarem mais fortes. Enquanto assentia satisfatoriamente sozinho e olhava novamente para a tela, vi Tamer Alps terminando a longa entrevista. Farei o meu melhor para retribuir o apoio de todos que acreditaram em mim. Apesar de ter um olhar frio, Kim me apoiou até o fim, e Park Deuk-gu frequentemente dizia que eu podia fazer isso em segredo. Por fim, gostaria de expressar minha gratidão ao Benignore, que me deu essa oportunidade, e ao povo do continente que continua torcendo por mim. Sim, vamos lá. Está na hora de escolher esse também. Não sei se seria escolhido pela espada sagrada ou não, mas farei o meu melhor para corresponder às suas expectativas. Você tem que fazer mais do que dar o seu melhor. Ela disse, vou tentar o meu melhor, mas seus olhos ardiam com a forte determinação de realizar o feito incondicionalmente. A atmosfera edificante e as vozes das pessoas que enviavam apoio eram ouvidas através do espelho da deusa. Animem-se, Alpes. Você é o único guerreiro escolhido. Você é tão bonita. Quando a vi mordendo os lábios com força, segurando a mão e andando com coragem, senti que ela iria se sair bem naquele dia. O sol refletiu nela a tempo. Seu companheiro canino também latiu e deu força ao candidato a guerreiro. Vai, porra. Vamos. Acho que ela vai fazer isso. Desta vez, com certeza. Por algum motivo. Tenho um bom pressentimento.
Vai ser puxado. Finalmente, os Alpes, aproximando-se da espada sagrada, caminharam pesadamente. A maioria dos caras já foi desclassificada naquele momento. Eles não conseguiram superar o que Benignore preparou para o teste. Contudo, Alpes já tinham suportado isso. Embora fosse difícil, ela claramente avançava um passo de cada vez. Casca. Casca. No momento em que ela tentou parar, ouviu o latido de um cachorro vindo de algum lugar. Claro, ninguém gritou para parar o latido do cachorro. Todos estavam vibrando, se unindo como um só. Quando finalmente estendeu a mão para a espada sagrada, um silêncio ensurdecedor começou a circular no lugar. Acho que ela realmente. Acho que ela vai conseguir mesmo. Ela não se recuperou imediatamente. Mesmo tremendo, certamente estava resistindo. Seus braços e mãos estavam ficando cinzas, suportando a repulsa enquanto ela evidentemente tentava conversar com a espada sagrada. Vai. Vamos. Mas será que minha expectativa era alta demais? Bleag. Com esse som, vi os Alpes vomitando. Ela parecia estar vivendo todas as coisas sujas do mundo ao mesmo tempo. Ela também não conseguiu superar o sofrimento da espada sagrada. Ah! Ansur e Jungayan, que comemoravam, logo ficaram quietos ao mesmo tempo. Porra! Vamos só fazer um anjo. Ok. Por favor, diga para Eong preparar o recrutamento desse nome. Ah! Sim, o mestre da vice-guilda. Ayan, vá fazer o que tiver que fazer. Sim, opa. Se eu dissesse que não havia arrependimento, seria mentira, claro. No entanto, achei que ainda era aceitável, já que ela só estava em 14º lugar. A 13ª melhor escolha ainda permanecia. Só preciso esperar mais um pouco, pacientemente. Achei que não terminaríamos rápido mesmo. Depois disso, as posições 13 e 12 falharam sucessivamente, e essa tendência continuou até os 5º e 8º lugares. Eu não estava tão nervoso nem quando todos falharam. Isso porque eu sabia que ainda havia muitos desafiantes. O momento em que fiquei nervoso foi o momento em que perdi. Porra! Alguém vai conseguir fazer isso. Moeda da espada sagrada. Se você resistir, vai conseguir. Você vai ter sucesso de um jeito ou de outro. Regressor Instruction capítulo 609, Fazendo um anjo. 3. Pessoas envolvidas no mercado de ações geralmente não investiam tudo em uma única ação. Isso não era algo que qualquer um poderia perceber mesmo sem ser especialista nessa área. Era senso comum básico que diversificar investimentos em múltiplos lugares era uma ação que poderia reduzir os riscos de perda financeira. O que investi, nesse caso, foi tempo e dinheiro. Na verdade, não era desperdício ficar sem mercadorias. Não, honestamente, foi um pouco desperdiçador, mas não foi tão desperdiçado quanto ficar sem tempo. Eu já tinha criado um sistema onde o dinheiro podia entrar, mesmo que eu ficasse parado, e em algum momento, não me preocupei mais com o dinheiro que guildas ou cada pessoa tinha. No entanto, o tempo era diferente. Eu tinha apenas um corpo, e ainda havia muitas coisas a fazer. Cheguei até a achar que estava mais ocupado ultimamente do que quando a Guilda Azul cresceu. Eu estava ainda mais ocupado do que quando Kim Sung me trouxe todo o trabalho. Diferente daquela época, eu só estava responsável por 3 tarefas, mas a importância era tão grande que eu não conseguia deixar de ficar estressado. De qualquer forma, era uma boa notícia que pelo menos uma das 3 coisas em que investi estava indo bem. A moeda da espada sagrada estava firme, e a moeda Benigonre estava prestes a se tornar um pedaço de papel, mas a própria moeda quimera estava funcionando bem. A questão era se a moeda quimera poderia compensar as perdas sofridas pela moeda da espada sagrada e pela moeda Benignore. Seria bom se fosse assim, mas não havia como as coisas correrem tão bem. As ações da Chimera Coin apresentavam riscos baixos desde o início. Os benefícios do Surging também foram pequenos em comparação com os outros 2. Fiquei feliz que uma das ações estava funcionando bem, mas isso não significava que fiquei aliviado. Se os 2 itens despencarem, o jogo acabaria eventualmente. Para compensar a perda em ambos os itens com a Quimera, eu não precisaria criar pelo menos 6.000 anjos e 3 homúnculos. Obviamente, isso não era possível. O tempo e o custo para fabricar apenas 666 unidades logo de início, já eram enormes. Eu nem tinha encontrado uma pista sobre o homúnculo ainda. O que eu podia fazer nessa situação era aguentar com fé. Vai voar. Vai voar. Não houve resposta, exceto para aguentar. Às vezes eu parava no setor sagrado,
Mas o que eu podia fazer era limitado, e a espada sagrada ainda não respondia. Ainda não se passaram 2 meses. Se continuar assim, vai voar incondicionalmente. Eu precisava focar em fazer os anjos manualmente, mas inconscientemente, continuava sendo distraído por outros fatores. Porra, o que eu vou fazer com mais pensamentos? Deveria me concentrar no trabalho. Balancei a cabeça e tentei começar a trabalhar nisso de verdade. Então ouvi a voz de Ansora. Eu não sabia quando ela chegou onde eu estava, considerando que ela até pediu uma sala separada. Ela me olhou como se estivesse curiosa sobre o que eu estava fazendo. Claro, eu podia prever por que ela veio aqui. Ela viria aqui sem curiosidade. Ansora era uma aluna que tinha um forte desejo de aprender nos tempos de trainee. Eu avisei a ela antecipadamente que criaria uma entidade nomeada naquele dia. Enquanto trabalhava, ficou claro que sua paixão pelo aprendizado havia aumentado. Como nossos estilos são parecidos, ela provavelmente acha que há mais a aprender comigo. Ela era a que mais se parecia com meu estilo na Blue Guild. A única diferença era que minha base era alquimia, e a dela era magia negra. Seu entendimento de alquimia era intermediário, e magia negra foi adicionada a isso, então como ela não poderia ser curiosa? Então falei de forma agradável, pensando que deveria cobrar uma mensalidade para ela. Sobre o que você está curioso, aprendiz Ansura? Não. Eu só queria saber se você precisava de ajuda. Já que você disse isso, você criaria uma criatura nomeada. Está em andamento, mas... E o seu? Estou fazendo o meu melhor. Acho que vai ser útil se você der uma olhada. Quer ir? Não. Não há necessidade. Se você fizer o que foi orientado, não haverá problema. Por enquanto, por favor, continue trabalhando nisso. E já que você está aqui, me ajuda um pouco. Receio que isso seja muito trabalho. Sim, claro. Como ela parecia envergonhada, decidi iniciar uma conversa. Era algo que nem precisava ser escondido. Acho que há muitas dificuldades, já que estou tentando dar um pouco de personalidade a isso. O quê? A criatura é nomeada, quero dizer. Ah, sim. Exatamente que parte? É difícil e difícil. O processo de pulverizar condimentos na base do corpo. Pensando no caminho dos nossos aventureiros. Acho que você pode pensar nisso como um processo que cria atributo ou característica única. Ah, na verdade, a criatura básica já tem um atributo. Embora o nome exato ainda não tenha sido decidido. Pele dura, luz fascinante, olhos paralisantes. Bem, se você precisa expressar isso em termos de nota, podemos considerar como pertencente à categoria heroica. Existem diferenças para cada indivíduo, mas a eficiência dos atributos é baixa. Criaturas de alta qualidade realmente receberam classificações de grau lendário, mas mesmo assim, tem pouco efeito. Seria melhor pensar que a criatura básica foca em habilidades físicas e poder mágico. Entendo, vice-mestre da guilda. A chave é dar às 6 criaturas nomes com outros atributos além dos básicos. Ah! Você pode chegar um pouco mais perto e dar uma olhada. Não, na verdade, vamos fazer juntos a partir de agora. Eu só preparei tudo. Sim, posso te fazer uma pergunta antes disso. Claro. Que tipo de personalidade você está tentando dar para eles? E como isso é possível? É isso que quero perguntar. Claro, eu tinha uma resposta. Primeiro, pensei em pegar as masmorras que ataquei eu mesmo ou os monstros de ataque que usei como base. Porque achei que seria o melhor em muitos aspectos. Eu mesmo já passei por isso e, acima de tudo, estou acostumado a lidar com esse catalisador. Pelas masmorras que você atacou, inclui masmorras de grau raro. Sim. Estou curioso para saber como você está tentando resolver problemas com a qualidade do catalisador. Existem alternativas? Parecia que ela realmente queria aprender. Foram surgindo cada vez mais perguntas. Essa é a parte que me preocupa, mas não é tão difícil. Eu sei que é um pouco mais irritante, mas eu aguento. E é comum misturar catalisadores de alta e baixa gama. Por exemplo, esses itens materiais não são fáceis de usar sozinhos. Ao tirar o material de alquimia preparado, notei que ela sentia. Isso é uma folha da árvore do mundo. Sim. Embora esse material seja classificado como de alta qualidade, é um objeto com um propósito fixo em termos de utilidade. Não é fácil de manusear, então é impossível usá-lo sozinho para criar uma quimera. Em outras palavras, se quiser usar, você está dizendo que é um objeto que precisa ser transformado. Correto.
A transfiguração da natureza é a base da alquimia, afinal. Claro, não é um problema fácil de lidar, mas qual seria uma boa escolha para corrigir sua classe? O grau semimítico alquimista da luz teve uma correção básica de classe. Embora o número exato não fosse mostrado, ele dava um efeito adicional, como uma probabilidade de 200% de ganhar o prêmio máximo. Pensei se seria melhor mostrar para ela do que explicar em palavras. Então imediatamente coloquei o material no refinador e ativei o círculo mágico. O kit de alquimia então se moveu violentamente. Até Ansura olhava para ela como se estivesse um pouco surpresa. Ela provavelmente achava que não conseguiria mesmo sabendo como. Era impossível, mesmo que ela tivesse recebido a correção de alquimista de grau lendário. Sua turma em si não estava dentro do mesmo alcance para que ela pudesse olhar. Acho que pelo menos ela não acha isso inútil. Essa era uma boa mentalidade. Talvez Ansura achasse que ela tinha seu próprio jeito de enxertar. Então, a entidade nomeada baseada na folha da árvore do mundo. Não. Eu te disse antes. Para ser preciso, este é o catalisador que se tornará a base. Ah! Vou combinar isso com as folhas da árvore do mundo. Depois disso, vou construir o catalisador finalizado e encaixá-lo no núcleo. Não sei se foi coincidência, mas os monstros na masmorra que conheci no continente Atacê foram baseados na aparência das plantas. Sim, um tipo planta. Deve ser compatível com as folhas da árvore do mundo. Ah! Acho que li no diário da masmorra. Com certeza. Pof. Ah, droga. Eu falhei, e não de um jeito legal também. Talvez houvesse um problema no processo de refinamento. No entanto, eu não fiquei muito envergonhado. Isso era frequente. Virei como se nada tivesse acontecido e ajustei as proporções mais uma vez, e quando virei o kit, uma luz forte foi emitida. Os dois catalisadores que provavelmente não se fundiriam como água e óleo pareciam incrivelmente belos. O círculo mágico se acendia constantemente. Ansura olhou silenciosamente para ela, como se até ela soubesse que precisava se concentrar um pouco. Logo, uma figura liquefeita apareceu nos meus olhos. Posso ajudar? Sim, por favor, me ajude. Não disse que é difícil fazer isso sozinho. O próximo passo foi o processo de solidificar o líquido em cubos em pouco tempo. Assim que o líquido foi colocado no molde e todos os tipos de reagentes de alquimia foram administrados, um som de chiado ecoou pela sala. Antes que endurecesse completamente, o círculo mágico preparado foi gravado na superfície dos pedaços do cubo, e o poder mágico foi infundido nele novamente. Está bom. Estávamos fazendo bons progressos. Era um sinal de uma grande qualidade, e não havia falhas. Vice-mestre da guilda. Você só precisa encaixar as peças que se tornaram o núcleo. Parece que vai funcionar pelos meus cálculos, mas pode haver efeitos colaterais, então você precisa ter cuidado. O núcleo era simplesmente um monte de peças de quebra-cabeça reunidas para formar uma forma. O espaço no meio, que estava visivelmente vazio, era onde a peça que eu segurava com a pinça cabia. Naturalmente, fiquei um pouco nervoso. Eu não queria que o experimento começasse tudo de novo por causa de um erro sem precedentes. Coloque um pouco de poder mágico no círculo mágico preparado. Sim, vice-mestre da guilda. Enquanto ela se aproximava lentamente do tubo de ensaio equipado com um círculo mágico e inseria a peça, vi o núcleo se tornar um só com um som de clique. Por um momento, achei que vi uma luz verde. Não pude deixar de sorrir. Claro, ainda havia um longo caminho a percorrer. Tive que preparar um corpo que se encaixasse no núcleo e garantir que não houvesse outros erros. Nem a Ansura ficou olhando para ela em silêncio. Foi a primeira criatura nomeada, a masmorra que ataquei pela primeira vez desde que entrei no continente. Ainda me lembro de quando invadi o local e me aproximei dos meus colegas que me acompanharam naquela missão. O alquimista da luz criou o primeiro anjo nomeado. Unidade 1. Naquele momento, a versão, chamada Jardim do Terror, estava prestes a ser concluída. Se eu continuar assim, a moeda da espada sagrada também vai voar. Tive que continuar até conseguir criar mais um modelo. Mesmo que tivesse que aguentar um pouco mais, a moeda da espada sagrada não despencaria. Preciso terminar isso primeiro. Regressor Instruction Capítulo 610 Moeda da Espada Sagrada 1. O núcleo da versão Jardim do Terror acabou sendo do tipo planta. Foi projetado para manipular flores e caules enormes. Também podia atacar usando poeira e tinha a característica de possuir uma enorme capacidade mágica devido à influência da árvore do mundo.
Era natural que eu trabalhasse duro tanto no exterior quanto no interior. O núcleo e a maior parte do corpo foram misturados com o mesmo catalisador, e o catalisador liquefeito foi novamente purificado para criar uma bela pele externa. Por causa disso, não consegui transplantar a pele e o couro da Salete. Por isso, eu nem consegui aplicar o atributo pele dura, mas não me importava muito porque ele foi desenvolvido para ser uma retaguarda mesmo. Projetei o corpo várias vezes mais delicadamente do que construir um núcleo e comecei a enxertar o catalisador do Jardim do Terror e o catalisador da Dríade, algo comum no Ocidente. Depois de mais um tempo, até Jungaian se juntou a nós. Na verdade, ela estava fazendo algo mais importante, mas como eu era quem liderava o projeto, não pude deixar de ficar um pouco ganancioso e investir um pouco mais nele. Se Jungaian não tivesse cumprido sua cota diária, provavelmente eu não teria pensado nisso. Seu papel era imbuir um círculo mágico no núcleo e nos órgãos internos. Isso era necessário para utilizar eficientemente o núcleo com forte poder mágico. Nessa área, Jungaian era dezenas de vezes mais competente do que eu. Até minhas mãos tremiam com o trabalho que exigia muitos detalhes, mas Jungaian estava fazendo seu trabalho em silêncio. A Chimera Coin estava atingindo um limite de preço mais alto do que eu esperava, então decidi que seria aceitável investir um pouco mais de tempo nela. O fracasso absurdo contínuo dos candidatos a guerreiros sagrados também foi um dos fatores que valem a pena focar. Enquanto isso, Benignorin me atualizava ocasionalmente sobre seu uso da divindade e o que estava acontecendo acima. Eu queria que fosse uma notícia feliz, mas, claro, não foi. Porra. Quero dizer, por que tanto disso foi gasto em outras dimensões? Isso é loucura. Ela não deveria ter salvado um pouco mais sua divindade? Os detalhes exatos do uso divino haviam sido divulgados. No entanto, nem isso estava totalmente resolvido, então só uma parte foi enviada para mim. Desde a recuperação da falência, o valor que ela gastou foi suficiente para me deixar boquiaberto. Uma missão forçada de grau comum foi ativada, e havia muitos lugares que precisavam de ajuda. Desculpe, crente Lei Long. 01, uau. Foder. Realmente. Você é um vizinho desfavorecido, então por que ajuda quem precisa? Então, quanto interesse você despertou? Quando posso recuperar tudo isso? Eu não emprestei. Eu doei. Como eu poderia dizer não para eles quando eles vieram pessoalmente e me pediram uma ajudinha, dizendo que estavam passando por momentos difíceis? Eu tinha muita divindade quando meus juniores se aproximavam de mim assim, e eu precisava salvar a face. Também disseram que me pagariam quando as coisas melhorassem. E são juniores em quem posso confiar. Eu posso acreditar neles. Com certeza todo mundo vai me pagar. Sim. Eles com certeza vão voltar para retribuir o favor. Definitivamente. 01, porra, você não vai me abandonar, né? Certo? A atmosfera acima é agravamento. Ontem, os inspetores vieram me investigar. Não sei quando vão me arrastar de volta para lá. 01, uma missão forçada de grau heróico foi ativada. Não jogue fora Benignore. Por favor. 01, recompensa, amor da deusa. Achei que ela era a pior molede do mundo. Ninguém poderia apresentar um desacordo sobre o fato de que era o fluxo prometido da mergulha. A maioria das outras áreas problemáticas também eram questões sobre as quais eu não tinha escolha. Comecei a me perguntar se precisava me preparar seriamente para o julgamento. Isso significaria que eu faria isso arriscando minha vida só para criar anjos. Isso porque eu acreditava e sabia melhor do que ninguém que era a única coisa em que eu podia confiar. Você tem que pensar que essa não existe. Vamos não pensar em pedir ajuda, Kilong. Porra, se você não acredita, não vai ser traído. A versão do Jardim do Terror foi resultado de não dormir direito e me dedicar ao trabalho. Claro, só porque estava pronta não significava que eu poderia finalmente descansar. Comecei pela entidade nomeada Unidade 2 depois de terminar a Unidade 1. Esta foi a versão do Museu do Kraken. Achei que não seria fácil, e que haveria muitas dificuldades, mas o progresso foi mais rápido do que o esperado, então me senti satisfeito com isso. Como a masmorra em si era de alta qualidade, pode-se dizer que o motivo da aceleração foi que não havia processos extras envolvidos. Partes desnecessárias do enorme núcleo que abriga o Museu do Crack foram removidas e catalisadas, e o corpo foi construído com os materiais que compunham o museu. Nesse processo, meu filho Max me ajudou, e sua presença me permitiu colher resultados melhores. No entanto, isso não significava que não houvesse problema algum.
Ao contrário da folha da árvore do mundo, o núcleo do Museu do Crack era limitado, e o poder que atualmente mantinha o Museu do Crack não podia mais ser reduzido. Comecei a trabalhar com a ideia de que, uma vez que eu falhasse, isso seria o fim, então tive que me concentrar muito mais do que na unidade 1. É a única coisa em que posso acreditar. A versão Crack Museum, que estava completamente sombria, começava a tomar forma pouco a pouco. Ao contrário da versão Garden of Terror, que ficava responsável pela retaguarda, a versão do Crack Museum era um anjo polivalente. Era mais correto dizer que tudo era aleatório. Não era a situação planejada desde o começo, mas, quando peguei parte do núcleo do Museu do Crack, esse tipo de truque foi alcançado. Se eu inserisse o programa de combate, o núcleo da masmorra funcionava da mesma forma que o Museu do Crack quando um aventureiro entrava. Parece que a roda está funcionando. Pai. Por que você é tão tímido? Agora é hora de se acostumar. Só me chame de pai. É sim. Como você disse, mudamos o sistema para um que pode invocar um item lendário em uma única batalha, excluindo monstros. Seria ótimo mudar os golems do nosso museu dessa forma também. Como esperado, você é incrível. Você até pensou nessa ideia. Esse golem vivo é bom o suficiente para ser chamado de pequeno ou móvel Museu do Crack? É tudo graças ao meu filho. Se eu estivesse sozinho, não teria conseguido fazer algo assim. Metel ficaria tão orgulhoso de você. Sim. Eu não esperava que isso tivesse tanto efeito, mas ele trabalhou ainda mais, como se isso o motivasse quando falei de Metel, que poderia ser considerada sua mãe. O fluxo precisava seguir suavemente desde o início. Max era importante, mas eu não era um gerente de quarto nível do museu. Portanto, foi fácil mudar parte do sistema do núcleo da masmorra. Esse era apenas um produto baseado em Khmer. Por isso, tive apenas alguns problemas para escrever o programa, mas ele ainda estava sendo feito maravilhosamente. Seria melhor inserir o programa de batalha também. Claro. Tem que ser capaz de lidar com muitas armas. Prefiro que você insira o máximo possível. Além disso, suas funções básicas precisam ser aprimoradas também. Vamos fazer juntos. Ok. Houve alguma dificuldade em comprimir o grande núcleo da masmorra para transformá-lo em um extremamente compacto, mas como 2 gerenciadores de masmorras fizeram isso, não demorou para configurar o sistema do núcleo. 4 criaturas restantes. Na verdade, nenhuma dessas entidades nomeadas estava completa. Ainda havia peças a serem trabalhadas em detalhes da cabeça aos pés, e o protótipo precisava ser finalizado adequadamente. Claro, as coisas estavam melhores no caso do Jardim do Terror, mas era inegável que o tempo que tínhamos ainda era curto demais. Uma das criaturas restantes era a versão tutorial do Ungeon. O outro era o Santuário Amaldiçoado. Esses dois tinham um conceito claro. Na verdade, se eu não tivesse tempo, estava pensando em fazer só 4 unidades. Não. Eu não deveria ser tão mole. Tenho que seguir em frente, não importa o que aconteça. Como não sei como as coisas vão funcionar, pelo menos tenho que fazer até a moeda da espada sagrada a voar. Vendo como as coisas estavam indo, tive que retirar mais 2 criaturas incondicionalmente, além das versões tutorial do Ungeon e Curserine. Era a versão Limurs neste que eu estava pensando como candidata. Eu tinha outro na cabeça também. Abordei a versão tutorial da masmorra de um jeito que usava um pouco mais de Bagre Monge e Salit e projetei o santuário amaldiçoado com um pouco mais de atributos. Exceto por uma breve pausa, tudo o que fiz foi trabalhar. Você está cansado, filho? Não. Estou bem. Está tudo bem, pai. Pare. Tire um pouco. Não, é melhor fazer uma longa pausa. Faz tempo que não tomamos um. Vamos assistir ao espelho da deusa. Tenho que conferir hoje. Eu ainda trabalhava mesmo durante o intervalo. Como as moedas que sobreviveram pela fé estavam caindo uma a uma, honestamente não consegui aproveitar essa transmissão com facilidade. Max, Jungayan e Ansura pareciam estar gostando, mas como eu poderia olhar para ela sem pensar no fracasso? Olhando para o rosto dele, cheio de alegria ao ouvir uma breve pausa, parecia que ele também queria descansar. Quem é o principal candidato hoje? Garrett, que atuou como soldado criança no norte. Ele ainda tem apenas 17 anos. Ele também era bom de coração. Ele era bem fofo e, acima de tudo, tinha um coração caloroso por Benignore. Suas habilidades com a espada também eram de alto nível, e nosso Unsung deixou esse comentário sobre ele. Se ele tivesse aprendido o caminho da espada corretamente, teria se tornado mais assustador do que agora.
Ele até expressou o desejo de criá-lo. Até que Henry, que tinha grande talento, também lhe deu uma ovação de pé. Olhando para ele com os olhos da mente, percebi que seu talento físico estava entre os mais altos. No entanto, eu não estava tão animada. Eu não tinha expectativas porque não queria me decepcionar. A quantidade enorme de pessoas que vomitaram e foram eliminadas poderia ter deixado qualquer um tão insensível quanto eu. Ele vai reprovar, de qualquer jeito. Bem, já que o programa em si é divertido, vamos continuar assistindo. Hoje, o clima está mais tenso que o normal por algum motivo. O público também estava nervoso. Acima de tudo, eles tinham muitas expectativas para Garrett. Ele também ficou em terceiro lugar na escolha pessoal de Lee Keelong. Logo, seu rosto apareceu diante da edição do formato que continha sua apresentação anterior. Ele era um verdadeiro crente que nunca abandonava sua fé enquanto era levado pelas tempestades do mundo. A amizade e o amor que ele construiu durante sua vida como soldado criança eram histórias de partir o fôlego. Porra! Esse show é realmente incrível. Mesmo sem me interessar, ele apareceu com uma música magnífica, fazendo meu coração disparar. Esse não vai dar certo. A excitação vaidosa pairou no meu corpo por um tempo. Max focou na tela com as pernas tremendo. Quando coloquei minha mão no ombro dele, pude perceber imediatamente o quanto ele estava animado. Era contagiante, inclusive, e logo depois do trabalho, até Jungaia e Ansora, que apareceram na sala, se juntaram e assistiram conosco. Percebi que Ansora tinha expectativas mais altas para a candidata, como se fosse uma fã. Foi então que ele fez uma breve oração a Benignor e moveu lentamente o braço. Bang! Junto com o som, o cara que segurava a espada foi empurrado para longe pela força repulsiva dela. Como se não bastasse, toda a área ficou consternada com o choque de espada sagrada. O quê? Que diabos? O que é isto? A moeda da espada santa não deveria estar voando. Não foi. Eu não conseguia entender o que diabos estava acontecendo. No entanto, uma coisa era certa. Ei! Por que você está tão bravo? A espada sagrada, erguida, tremia e demonstrava raiva. Pode ter sido só imaginação minha, mas senti que por algum motivo ela estava me olhando. Regressor Instruction capítulo 611, Moeda da Espada Sagrada, 2, Teste de Benignore, temporariamente suspenso. Onde está o dono da espada sagrada? Repórter Kim Seong-jeong, o diário estatal, a voz de preocupação está se aprofundando. A interpretação da profecia está errada. Repórter Park Danji, o Danji de Lee, porta-voz, arcebispo Jaina, o teste continuará. O status da espada sagrada está sendo investigado. Todo apoio e esforços serão feitos para garantir que o teste continue o mais rápido possível. Omitido, Tio Lee Seidai. Garrett, o soldado do norte não tem grande problema com seu corpo, mas é determinado que há algo errado mentalmente. Quais são os sintomas comuns que os aspirantes a guerreiros que passaram pelos testes têm? Por que eles reclamam desses sintomas? Repórter Park Danji, o Danji de Lee, Papa Basileia. Está claro que o problema é que os impuros tocaram a espada sagrada, e hoje vamos convocar Garrett, o soldado criança, e confiar seu interrogatório aos inquisidores hereses. Repórter Kim Seong-jeong, o diário estatal, o soldado criança, Garrett, excomungado após as ações cruéis que cometeu durante a guerra terem sido reveladas. Quais são os dois rostos de Garrett, que era amado pelos fãs por sua aparência inocente? Guilda dos Mercenários, porque a espada sagrada negou Garrett, o soldado criança, quando há necessidade de um processo rigoroso de julgamento dos aspirantes a guerreiros. Repórter Kim Seong-jeong, o diário estatal. Enquanto olhava para os jornais na minha mesa, minha boca tinha gosto amargo. Porra! Isso não deveria voar. Suspiro. Isso porque, mesmo que algo acontecesse, eu nem consegui imaginar que explodiria daquele jeito. O evento foi suficiente para interromper todo o trabalho que eu estava realizando no 5º distrito. Claro, Ansura ficou para trás e criou criaturas comuns, mas era inegável que o trabalho que funcionava como uma locomotiva desgovernada foi interrompido. Era o suficiente para considerar seriamente se seria melhor cortar a moeda da espada sagrada. Queria conseguir fazer isso facilmente. Claro, só consigo imaginar fazer isso. Não usar a espada sagrada de jeito nenhum não era uma opção. O maior problema era que o exame em si havia pausado. Eu estava numa situação em que o teste em si não conseguia progredir devido à força repulsiva que ele emitia.
Até a mídia e o público ficaram confusos com os sinais repentinos da anomalia da espada sagrada, o que me deixou sem jeito. Do meu ponto de vista, senti que estava sendo esgotado de todos os lados. Por que diabos isso está fazendo seja lá o que está fazendo? Qual é o problema dele? Tudo o que estamos fazendo é tentar encontrar seu dono. Nossa! A maioria dos candidatos guerreiros que afastou eram caras inocentes, mas não excluía aqueles um pouco distorcidos. Minha expectativa de que não seria exigente estava errada. Preparei um bufete para cada tipo de comida para descobrir o que a espada sagrada queria, mas parecia mais confortável não ser tocada por ninguém e exercer seu poder nela. Não consegui evitar de soltar palavrões por causa da queda repentina. Porra, sério. Por quê? Você não gosta? Seria melhor controlar a mídia, afinal, não seria? Foi Lei Ji, quem gerenciava o site, quem respondeu à voz silenciosa. Não, você não precisa fazer isso. O fluxo da atmosfera não é ruim, e parece ser um efeito de autolimpeza. A reação do Benignorinet também não é tão ruim assim. Fiquei surpreso que isso tenha estourado. Teria sido melhor apenas usar Gareth como bode expiatório e se livrar dele. Não, Ji. Se eu criá-lo bem, ele será bastante útil. É um desperdício jogá-lo fora. Precisamos urgentemente de força. Apenas faça de fingir uma vez que ele está se arrependendo dos erros que cometeu no campo de batalha, e deixe-o derramar algumas lágrimas. Depois que anuncia que vai refletir sobre si mesmo, por enquanto, ajudá-lo a voltar ao programa. Se você gerenciar os comentários direito, deve esfriar rápido. Bem, é verdade, mas ele é tão azarado. Não havia ninguém que não fosse brutal no campo de batalha naquela época. Eles estão sendo irracionais. Na verdade, ele parece um garoto pobre que foi forçado a ir para o campo de batalha. Pensar que de repente foi chamado de herege. Você está certo. Mesmo que Gareth pareça assim, ele é um crente devoto. Não seria desperdício cuidar dele quando eu puder. Ele disse que a pessoa que mais admirava era o cardeal honorário Lei Keelong. Seria melhor se reunir depois, tirar umas fotos e divulgar na mídia para acalmar a opinião pública. Como está a situação? Está bem resolvido. Honestamente, não parece algo que você correria para isso assim de imediato. Tem algo errado com essa espada, certo? Sim, acho que devo ir ver com meus próprios olhos. Sim, sim. Claro, você deveria. Por que você não tenta ser o guerreiro escolhido? Eu não quero. Só quero aproveitar os benefícios disso. Porque eu colocaria as mãos em algo que pode ter um efeito colateral. Você só está dizendo isso, né? Você realmente quer que eu empunhe essa espada? Desculpa. Não pensei direito nas minhas palavras. Essa espada é uma arma que trouxe para alguém que sabe usá-la, não um ornamento de mão. Viu? Só de olhar sua expressão já basta eu saber que você está brincando. Ah, e parece que o Papa Basel está esperando. Depois do trabalho, tome uma xícara de chá com ele. Eu sei que você está ocupado, mas também deveria gerenciar seus relacionamentos. Quando ele veio da última vez, você simplesmente saiu, deixando o clima aqui um completo caos. Sabendo que o velho gosta de você. Mas eu já ia fazer isso. Então seja diligente com isso. Você acha que focamos em gerenciar nossa rede porque não estamos ocupados? É um pouco irritante, mas tudo isso não vai te beneficiar de qualquer jeito. As palavras de Lei Ji estavam certas 100 vezes. Eu sei que se você nem pode se dar ao luxo de dar uma olhada, significa que está muito ocupado, mas... Bem, se eu continuar reclamando, o que vai mudar? Seu trabalho está indo bem, né? Bem, não é tão ruim. Se você está perguntando como estou progredindo, então o processo em si é bem tranquilo. Pelo menos as coisas estão muito melhores do que aqui. Tenho que ir por enquanto. Acho que minha agenda está bem apertada se eu quiser conversar com o Papa Basel durante o dia. Eu já sabia disso e preparei a reunião com antecedência. Obrigada, Ji. O que eu faria sem ela? Esses pensamentos vieram à minha mente sem perceber. Ela era delicada e meticulosa ao cuidar de cada detalhe. Ji não chegou tão longe com um corpo sem habilidades sem motivo. Mesmo que eu não tenha pedido antes, ela ainda assim preparou as coisas necessárias com antecedência. Mesmo enquanto fazia o trabalho, ela ainda se preocupava comigo. Era inegável que sua habilidade era enorme. A aparência da paisagem ao redor, claramente controlada, era realmente impressionante. Tudo foi destruído pela força repulsiva emitida pela espada sagrada.
O fato de não haver ferimentos humanos não era suficiente para agradecer. Se fosse um caso maior, eu teria que sacrificar Gareth e criar uma nova verdade. O dano é um pouco maior do que o que você vê na tela, certo? Sim, é impressionante que não tenha havido mortes. Por algum motivo, esse tipo de acidente parece aparecer pelo menos uma vez. Por isso, decidimos instalar magia defensiva aqui. Não é incrível que o soldado criança não tenha morrido? Felizmente, ele caiu de costas, mas se batesse a cabeça, teria morrido imediatamente. De fato, tivemos sorte. Mesmo sendo eu, não queria enterrar uma criança soldado que foi arrastada à força para uma realidade tão ruim. O que foi isso antes? Você disse que deveríamos armar uma cilada para ele e nos livrar dele. Considerando que ele tem magia defensiva. Sim, estava completamente destruído. Além disso, não sei porquê, mas a espada brilha periodicamente. Nem sei se isso é normal. Provavelmente não levou nada de ruim. Acho que é isso. Porra. Sinto como se houvesse algo que ele não gosta. Vamos descobrir daqui pra frente. Então. Você está dizendo que está silencioso agora. Sim, começou a se comportar exatamente no momento em que você veio. Até então, ela estava sempre irritada. Acho que tem algo a dizer. Devo colocar os padres de prontidão, só por precaução. Acho que vou ficar bem. Se você acha assim, então vou seguir suas palavras, mas não posso assumir a responsabilidade se você for jogado embora e quebrar o crânio. Embora eu estivesse desconfortável, a espada não causaria um problema tão grande. Essa coisa parece estar protestando. Era claro que havia algo que ele queria. Parecia que estava agindo para nos ferrar, já que não gostava do que estava acontecendo ao redor naquele momento. Não era preciso, mas tive que pensar nisso como uma possibilidade. Quando o incidente aconteceu, também havia aquela sensação de que ele estava me olhando por algum motivo. Acima de tudo, como Leiji disse, parou de dar problema assim que cheguei. Não pude deixar de acreditar que tinha que haver algo. Ok, porra, o que você quer? Vou ouvir tudo. Você não gosta dos novatos? Você gosta daqueles com um pouco de base? Será que é insatisfação porque só empurrar novatos? Era difícil lidar com um aventureiro habilidoso, mas eu concordava se ele respondesse. Ou preferem aqueles com personalidade ruim? Não é o caso, né? Seria só minha ilusão achar que preferiria corromper pessoas comuns? Pode ser um pouco difícil de lidar, mas até certo ponto, eu conseguia tolerar. Então acorda. Se seu valor despencar assim, não será bom para nenhum de nós. Provavelmente você não quer voltar para Lúcifer. Não. Mesmo que você volte, tem que participar ativamente pelo menos uma vez. Achei que você não seria assim. Por que você é tão exigente? BRRR. A espada está tremendo. Com as palavras de Leiji, assenti. Obviamente, senti que estava tremendo um pouco. BRRRR. Não, não foi só um leve tremor. Tremia tão violentamente que eu podia ver com meus próprios olhos. O quê? O que há com você? Porra, por favor, expresse-se. Pouco a pouco, quanto mais me aproximava, mais vibrações ela emitia. Por enquanto, fortaleci minha determinação. Pelo menos reagir a mim era um indicativo de que ainda havia espaço para negociação. Certo, certo, tem sido difícil nesse tempo, não foi? Você pode me contar tudo sobre isso. Vou ouvir o que você tiver a dizer. BRRRRRRRR. Pelo menos me dê uma dica sobre as qualificações necessárias. Gareth foi um pouco. BRRR. Ou você simplesmente não gosta da situação em si. BRRRRRR. Só estou tentando encontrar um bom dono para você, mas por quê? Não vamos ficar muito sensíveis, meu amigo. Afinal, estou fazendo tudo isso por você. Não é bom ser muito exigente com as pessoas. É possível viver comendo apenas carne? Às vezes você tem que comer vegetais, né? E água. Se não tem ninguém de quem você realmente goste, que tal fazermos um acordo? Vamos nessa. Vamos fazer um compromisso com a realidade. Foi só quando eu disse isso para mim mesmo. Que diabos? Foder. O que há com você? Eu nem toquei. Consigo imaginar a espada sagrada se levantando. Não saia, seu desgraçado. Não saia. Por que você está flutuando de repente? O que é isso? Isso é. Acho que está sendo pego sozinho agora. Não podia me dar ao luxo de responder à voz da Leiji e de longe. Eu precisava lidar com o assunto urgente bem na minha frente.
Não é de se admirar que eu tenha mexido meu corpo imediatamente. Tive que colocar a espada que tentava sair de volta para dentro. Entre. Volte, seu desgraçado. Volta pra dentro, porra. A situação agora era considerada altamente urgente. Regressor Instruction capítulo 612. Mergulho. Naturalmente, reagi rápido. Você. Seu desgraçado. Porra. Eu continuava sentindo um desejo indescritível vindo da luz cinzenta. Eu não tinha certeza, mas será que ele decidiu que eu seria o dono dele? Pelo menos, isso foi mais convincente do que ser captado sozinho para me fazer sentir culpado. Minha alma era tão repugnante que demônios como Belial e Lúcifer eram amigáveis comigo, e talvez tivesse se sentido atraído por mim do mesmo jeito. Você não gostava de almas puras. Ou talvez achasse que, por mais que corrompesse os outros, o resultado não seria suficiente para igualar minha alma. Seja como for, era inegável que ele estava babando por mim. Aquele que queria ser pego lutava contra quem não queria ser escolhido. Merda. Comecei a franzir a testa sem perceber. Porque de repente lembrei da Juliana, do santuário amaldiçoado. Como se entendesse o que eu sentia, Leigi falou comigo em tom astuto à distância. Uau! Você é de verdade. Quão limpa sua alma para fazer a espada sagrada reagir assim? Ji, você está sendo irônica. Você foi quem começou a me perguntar se eu queria ser o dono, mas o verdadeiro reconheceria o verdadeiro, afinal. Parece que minha personalidade não é divina o suficiente para ser escolhida pela espada sagrada. A pessoa que a espada escolherá é alguém transparente por dentro. Você não é tão diferente assim. Teria ido para você se eu não estivesse lá. Posso gravar isso. O guerreiro escolhido nasceu. A mídia estará agitada amanhã. Anime-se. Será que seria mais honroso do que ver a lenda do continente com meus próprios olhos? Pare. Ji. Não estou em uma situação para brincar. Se eu realmente me tornar o guerreiro sagrado, a moeda da espada sagrada vai despencar. Mergulhar. Onde eu usaria uma arma que eu nem sei usar. Por quê? Acho que vai ser bom. Parecia que Leigi, que estava maravilhada com sua própria personalidade, ficou encantada comigo. Normalmente, eu teria tido uma discussão acalorada com ela, mas eu não consegui naquele momento. Por favor, não saia, idiota. Eu não posso ser seu dono. Existem muitos outros espadachins, então por que você está reagindo a um alquimista? BRRR. Não importa. BRRR. Faz sim. Vamos não fazer isso. Vou encontrar alguém que você queira. A situação está um pouco urgente agora, então vamos adiar nossa reunião para depois. Nós dois temos muito tempo mesmo. Você ouviu isso de Lúcifer? Se eu esperar 2000 anos, vou conseguir tirar minha pele mortal. Nesse ponto, estaremos juntos para sempre. BRRRRR. Você não pode esperar? Por que você não aguenta mais? É isso mesmo que você está dizendo? BRRRRRRRR. Chegamos a um ponto em que seus pensamentos começaram a vir à minha mente. Não parecia palavras, mas eu podia perceber o que estava sentindo. Cheguei até a me perguntar se nossas almas já estavam conectadas. Se passasse um pouco mais de tempo, provavelmente eu seria obrigado a assinar um contrato. Claro, eu também queria ser a dona desse tipo de item. Onde no mundo havia alguém que não gostasse de tais raridades. Contudo, quem deveria usá-la é alguém que realmente pode. Eu precisava de alguém que pudesse utilizar a máxima eficiência da espada corretamente. Embora fosse uma nota mítica, não tinha mais poder do que o Durendal que Kim Un-sun tinha. Quão eficiente seria se um iniciante que não soubesse manejar direito uma espada tentasse empunhá-la? Eu não queria me menosprezar, mas era como pendurar uma pérola no pescoço de um porco. Mais do que tudo, ao lidar com os deuses exteriores e seus lacaios, eu precisava de uma pessoa forte que pudesse ficar ao lado de Kim Sung. Embora eu tivesse Shai-Ra, ela era um tipo de carta que não era adequada para jogos em equipe, e por mais que Shuejin crescesse, ela era insuficiente em muitos aspectos para ser digna de estar ao lado de Kim Sung. O mesmo valeu para Park Eun-joo, do Cisne Negro. Ela não era a adaga que mirou nas nossas costas desde o começo. Era um tanto irrazoável colocar uma classe de assassinos com Kim Sung. Nesse sentido, Kim Hee também foi riscado. Fiquei com pena, mas nem precisei mencionar o porquinho tartaruga. Se eu instruísse todas as pessoas listadas acima a alcançarem Kim Sung, tinha certeza de que sofreriam dificuldades insuportáveis.
Em outras palavras, atualmente não havia ninguém que pudesse igualar Kim Il-sung. A região noroeste precisava ser defendida contra a invasão de bestas parecidas com pombos, e para lutar contra os deuses exteriores, a pessoa precisava estar em sintonia com o retornante. Ele precisava responder para se levantar a qualquer momento, e quando necessário, eu precisava de pessoas talentosas para fazer sacrifícios. Depois que quantifiquei aproximadamente o poder das forças externas de que Kim Il-sung falou, a existência de um guerreiro sagrado tornou-se incondicionalmente necessária. Eu não estava esperando a moeda da espada sagrada à toa. O risco era grande demais para alguém que não sabia manejar uma espada direito tentar parecer legal e pegá-la às cegas. O efeito colateral, seu desgraçado. O efeito colateral. Eu não gostava do fato de que isso poderia consumir meu corpo. Um pouco de dor poderia ser facilmente curada, mas esse não era o tipo de efeito colateral que esse tipo de espada tinha. Brrrrrrrrr. Você está dizendo que não vai ser tão ruim assim? Não me faça rir, idiota. Quero viver até ficar senil. Então para de babar por mim e agarra qualquer cara legal. Brrr. Não, mesmo que eu viva por muito tempo, não vai ser assim se eu estiver doente. Vou viver até me tornar um senil saudável. Brrrrrrr. Fazer isso também não vai ser bom para você. Pense bem. Juliana também está apodrecendo no galpão. Se você vier comigo, há uma grande chance de você ir para o depósito ou na minha bolsa em vez de na minha mão. Brrrrrrrrr. Essa vibração fazia meu corpo tremer. Claro, como eu tinha pouca força muscular, não consegui evitar que ficasse para fora. Senti que não conseguiria passar, então, ao mexer o dedo, pequenos tentáculos saíram do chão, enrolando-se na lâmina. Os apêndices puxaram a espada sagrada para baixo, que estava prestes a ser retirada, mas os tentáculos foram cortados. Era simplesmente tão desesperado para tentar sair. Brrrrrrrr. Só que sua aparência era aceitável, mas ainda assim não era parecida com as 6 línguas de Benignore que Lúcifer mostrava antes. Se aquela fosse ser assim, talvez eu tivesse levado aquela outra espada. Aquele, porra, até consegue puxar a língua. Não há nada que você possa fazer. Nesta de modernização, quem empunharia uma espada? Eu peguei a Juliana porque ela tem um sistema de ataque automático. Mesmo que sua lâmina seja afiada, eu a usarei como bengala, no máximo. Brrrrrrr. Não, não estou te criticando. Não disse isso para você ficar bravo. Era apenas para nos dar espaço para pensar um pouco mais racionalmente. Aguentou por uns 10 anos. Depois que terminar meu trabalho, vou aprender algumas habilidades de espada. Todo mundo vai acabar feliz. Drrr. Drrr. Enquanto tentavam selar de volta, os tentáculos estavam rapidamente atingindo seus limites. Eles continuaram encobrindo, mas eu não achava que poderiam impedir no final. Não, por que você é tão grudado com alguém que não te quer? Estou dizendo que vou cuidar de você depois. Vou falar com Lúcifer também. Então, só volta pra dentro. Vou arrumar um bom dono para você. Vou encontrar um dono incrível para você. Então vamos parar agora. Eu não achava que aguentaria mais. Quando a espada foi puxada e a luz cinza iluminou o ambiente, eu estava prestes a desistir no meio do caminho. Vamos fazer isso depois. Até mais. Parou com um som alto. Suspiro. Suspirar. Suspiro. Talvez fosse por causa do consumo de muito poder mágico e resistência em tão pouco tempo, mas eu estava sem fôlego e o suor escorria pela minha linha da mandíbula. Agora vai ficar quieto, né? Suspiro. Você me diga. Tem certeza de que convenceu direito? O que dizia que faria? Vocês chegaram a um acordo, certo? A conversa não parecia ter terminado direito, mas... acho que sim. Brrr. Emitiu uma vibração curta, mas nenhum pensamento adicional foi transmitido. Parecia que não concordava nem negava, mas de fato recebi sua concessão dadas as circunstâncias. Senti um tremor intermitente ao acariciar o ornamento no cabo da espada. Provavelmente queria expressar que estava bravo, mas parecia que fazer carinho assim fazia ele se sentir bem. Sim. Você tomou a decisão certa. É melhor se estabelecer só depois de conhecer todo tipo de gente. Adquira boa experiência enquanto explora o mundo, então assinaremos um contrato que duraria 1000 anos. Brrr. Claro, eu também.
Você não gostaria se eu te usasse com outras espadas, gostaria? BRRR. Já conheci algumas espadas, algumas varinhas e outras armas antes de me estabelecer. Se você ceder cedo demais, há uma chance maior de que eles te traiam depois. Você deve se divertir enquanto ainda é jovem, assim não vai mais pensar em fazer isso depois. BRRR. Um dia, você pode se arrepender de ter assinado um contrato tão de repente. De qualquer forma, você fez a coisa certa. Não havia mais vibrações. Parecia que ainda estava insatisfeito com algo, mas o importante era que estava convencido. Senti que não deveria mais ficar por perto, já que parecia precisar de um tempo sozinho. O quê? Vamos deixar assim? Por enquanto, vai ficar em silêncio. Vamos deixar para hoje. Vamos começar de novo amanhã. Desta vez, vamos ampliar a variedade e os tipos de candidatos e, no final, vamos trazer algumas das crianças que não puderam vir aqui porque reprovaram nos testes iniciais. Teve algumas pessoas que desistiram no meio do caminho porque estavam com medo mesmo. Não acho que vá produzir resultados ruins. Em vez disso, você deve transmitir diretamente a posição do setor sagrado, já que vai encontrar o Papa Basel de qualquer forma. Ah, e só para esclarecer, tem certeza de que nada mais vai acontecer? Honestamente, eu não estava. Senti que estava se comportando por enquanto, mas quem sabia quando explodiria de novo? Eu estava preocupado, mas a situação estava calma o suficiente para eu responder com um aceno de cabeça por enquanto. Era melhor do que seguir com um fluxo completamente despencado. Mas depois de exatamente 35 horas, não tive escolha a não ser segurar a cabeça. Ah! Ah! Vamos entregar o nascimento do guerreiro escolhido a todo o continente. Deve ser um rosto familiar para você. Posso pedir uma apresentação pessoal? Primeiro, agradeço sinceramente ao cardeal honorário e ao Papa Basel por me darem essa oportunidade. Essa situação é um pouco constrangedora. E muito repentino, mas farei o possível para não decepcionar ninguém. Meu nome é Rafael. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.